Olá, pessoal! Então, essa é a segunda parte do vídeo sobre os desafios dos docentes na Finlândia. Eu quis explicar cada tópico bem explicado, e aí o vídeo acabou ficando muito longo, então eu tive que dividir em dois. Então, agora nós retomamos do tópico número 4, que eu ainda falava da questão das verbas. Mas então, falta de verbas é um problema, mas daí depende muito da região. E assim, a ideia da educação finlandesa é que todas as escolas têm o mesmo padrão. E eles tentam, realmente eles tentam, que todos os professores sejam os melhores e que tudo seja muito igual. Não existindo escolas melhores e escolas piores. Mas existem. Infelizmente existem. E aí, ao decorrer, eu ainda vou explicar para vocês. Bom, e aí eles reclamam também que, por causa dessas verbas, falta apoio psicológico. Então, aonde eu estava nessa escola de Ivisniemi, o apoio pedagógico e psicológico era pleno. Todo aluno que precisava desse apoio, ele recebia. Nos 4 anos que eu trabalhei na escola particular, na escola europeia, todo aluno que precisava do apoio tinha, porque ali também, tá? É outra questão. Particular é totalmente diferente, né? Já nessa mesma escola que eu estive no norte de Helsinki, na minha turma, uma criança tinha uma própria cuidadora, ela tinha esse TDAH, mas tinham mais tinham mais 3 crianças que não tinham nenhum apoio. Um deles, não, quatro crianças mais. Um deles tinha sido já encaminhado, ele iria por uma turma de primeiro ano de especial, porque ele era muito querido, tudo, mas de repente ele era super violento mesmo, com as outras crianças, ainda bem, não com os professores, mas ele podia realmente machucar as outras crianças. Esse aluno não tinha. Então nós, professores, não era meu aluno ainda bem, era da outra turma, mas estávamos todos juntos, era a sala grande, né? Então ele não tinha apoio, porque não conseguiram. Ele estava assim, quando eu perguntei, mas como assim ele não tem apoio? Ele está numa fila. Ele está numa fila. Então, isso gera bastante estresse, essa falta de apoio psicológico. E os professores dessa turma, eles não eram psicopedagogos, eram os professores normais. Então, era muito difícil conseguir lidar com essas crianças. E claro que cai o nível de aprendizagem quando você tem que parar porque um aluno está tendo um ataque, por exemplo, como acontecia, e tá jogando tudo e tal, e tá gritando esse aluno. Imagine uma criança. É exatamente assim. Era refugiado também. Nasceu na Finlândia, mas era filho de refugiados. A gente não sabe exatamente o que acontece com essas famílias, porque elas têm. A maioria das crianças com problemas psicológicos vem dessas famílias, o que dá para entender, né? Então, junta tudo, refugiado, problemas dos refugiados, problemas financeiros, porque eles não têm muito dinheiro, aí eles moram todo em região onde é aluguel, aí os finlandeses começam a ver que tem muito refugiado, já saem daquela região, entendeu? É assim, então é meio que difícil, né? A Finlândia procura não fazer o que a Suécia fez. A Suécia pegou todos os refugiados e fez bairros para eles. Uma ideia muito legal. Bairros para os refugiados, todos vão morar junto, tal. Só que ali o que eles fizeram? Transformou em gueto. E hoje a Suécia é terrivelmente, sim, essas partes realmente se transformaram em gueto, com problemas de drogas, com problemas de violência. Imaginem aqueles filmes dos Estados Unidos. Infelizmente é igual na Suécia. E a Finlândia nunca quis fazer isso, ela sempre quis colocar refugiados junto com finlandeses. Na maioria das vezes, eles conseguem. Refugiados existem em todos os lugares, em todos os bairros. Só que acontece que as pessoas se mudam, né? Tanto as pessoas finlandeses saem de regiões onde tem muito refugiado, porque por preconceito, sei lá por quê, quantos refugiados querem ficar junto com pessoas da mesma língua. Então, eles também se mudam para certas regiões onde eles sabem que lá tem mais pessoas da mesma cultura e da mesma língua, principalmente porque eles são muçulmanos, eles querem preservar a cultura deles. Então, acontece um pouco isso dessas regiões, e essas regiões acabam sendo mais carentes.
Tanto que o professor da Universidade Yuha Nurmi, ele fala que, infelizmente, a condição socioeconômica desses bairros vai afetar a quantidade de ajuda necessária que deveria ser. Por quê? Porque ela está a mais do que o budget que foi estabelecido, porque ela tem mais crianças com necessidades especiais, com mais crianças com problemas cognitivos que precisam de ajuda do que os bairros onde tem um contexto socioeconômico melhor. Quinto problema. Esse problema é mundial. O uso de telefones celulares na sala de aula. Proíbe-se, não proíbe-se, o que se faz, o que não se faz, ainda se discute isso e não existe uma lei. E isso incomoda muito os professores. Na escola europeia onde eu trabalhava, simplesmente era proibido. Era proibido, inclusive nos corredores, na hora da pausa, né? Que aqui se faz sempre pausas de 15 minutos entre 45. Mesmo nas horas de pausa, era proibido o uso do telefone. Um pouco exagerado, ao meu ver, mas era assim. Bom, em relação às escolas da cidade, fica muito a critério, porque não existe uma lei escrita sobre isso, acredito que também não exista no Brasil, sobre como seria, então, se proíbe ou não proíbe, e muitas escolas deixam a critério do professor. Bom, eu também agora vou colocar a minha experiência. A minha experiência foi com telefones celulares quando eu estava dando aula de português, numa turma. Eu tinha 4 turmas de aulas de português, são aulas de língua de herança. E uma turma tinha 2 garotos que incomodavam muito, incomodavam toda a turma, não só com telefones celulares, mas com jogos que eles traziam e tal. Então, eu conversei, eu não proibi, mas eu conversei com a turma e perguntei se estava ok, se eles deixassem os telefones na entrada, desligassem os telefones e deixassem na entrada, numa cestinha, e que a gente não usasse isso, porque nós tínhamos só 1h30 por semana e assim nós não iríamos aprender nada. Foi colocado democraticamente para a turma toda, a turma aceitou, então no outro dia eles exatamente se colocaram telefones e tablets e tudo direitinho e não houve mais problemas nesse sentido. As outras 3 turmas eu nunca precisei proibir ou falar nada, porque era ok, às vezes tinha um olhando o telefone e aí eu pedia por favor para não olhar ou para desligar, e às vezes eles diziam, olha, eu estou esperando um telefonema da minha mãe, vou deixar o telefone aqui. Então eu acho que essa questão assim incomoda, mas eu acho que isso é do próprio professor. Eu acho que o professor ele tem que conversar com o diretor e dizer, olha, eu vou conversar com a minha turma e eu não acho legal telefones celulares, a não ser quando nós vamos trabalhar. E isso sim eu fazia às vezes, olha, agora vocês pegam o telefone, vamos procurar adjetivos para tal coisa, palavras que comecem com a letra B, por exemplo, né? Esse breve momento que eu dei aula de português como língua de herança. Então, essa é a minha experiência, mas isso, segundo as pesquisas, realmente incomoda muito, e professores não sabem o que fazer. Bom, aqui está uma dica para os professores que não sabem o que fazer. Não proíbam. Conversem com os alunos se eles concordam que isso vai atrapalhar as aulas e realmente atrapalha, que todos deixem o telefone numa cestinha, desligados, podem até colocar o nome atrás, né, pra depois a professora mesma pode dar o telefone de volta, e quando tiver uma atividade interessante que exige a pesquisa, os telefones são liberados. Eu acho isso interessante. Bom, sexto, esse é bem raro, mas acontece. Foi identificado em algumas pesquisas violência verbal, bullying contra professores, tanto de alunos quanto de pais. É tão raro que quando acontece sai na TV e tudo, porque não é algo comum, ainda bem. Isso acontece mais em alunos mais velhos, alunos já do ensino médio. Alguma coisa acontece de errado nessa relação entre professor e aluno na sala de aula e eles acabam falando palavras inapropriadas, chamando de nomes. Então, tinha uma professora que falou que ela se sentiu muito ofendida porque chamaram ela de vovó, essa vovozinha, ela devia ser mais velha. E ela disse, não, eu nem tenho filhos. Ela se ofendeu com a questão de ser chamada de vovó. E chamaram ela de camelo também.
não sei a postura dela, como é que ela era. Eu não vi a foto, mas eu li só a pesquisa. Então, e começaram a botar apelido, a vovozinha Camelo, algo assim, traduzido, né? Então, isso é um fenômeno relativamente novo, essa falta de respeito dos alunos. Inclusive, outro caso foi da professora que também era desrespeitada em sala de aula e ela ficou braba e começou a dar uma lição de moral nos alunos. Começou realmente a levantar a voz e também não sei exatamente o que ela falou, eu só li, né, o artigo que falava sobre isso. E foi filmado. Foi filmada a reação dela, foi colocada nas redes e tal. Isso é bullying contra o professor, né? Abusos físicos não se tem notícia na Finlândia de que tenha acontecido, ainda bem. Mas do jeito que a carruagem vai, né? Temos que cortar isso. E também um fenômeno super novo são os próprios pais também, que por alguma coisa pequena eles dizem que vão colocar na justiça a escola. Isso também é um fenômeno super novo e ainda bem que não é assim tão difundido, não é raro quando acontece. Mas tem alguns casos sim, e isso gera uma grande frustração e é um grande ponto negativo de ser professor, né? Quando o próprio pai acredita numa mentira, por exemplo, de um aluno, ou numa meia-verdade, que o aluno aumenta, não sei, e aí o pai, os pais, né, em vez de conversarem, em vez de falarem com a diretora, tem uns que vão direto já fazer queixa e mover uma ação contra a escola ou contra a professora. Isso incomoda bastante. Inclusive essa questão de filmar, né? Esse é bullying, filmar professor e dar apelidos, né? E colocar nas redes sociais e essa professora da vovozinha do Camelo vovozinha, não sei, ela disse que das outras turmas começaram também. Então, é um bullying muito forte, né? Para uma pessoa que já é mais velha, inclusive, que já tem uma experiência, inclusive, acontecer isso, né? O que as escolas fazem? Bom, tentam se tomar todas as medidas, tentam se ouvir o professor, o que houve, ouvir os alunos, ver qual é a tal, eu ia falar em finlandês, qual é o background desse aluno, que isso é muito importante, qual é a família que esse aluno veio, porque geralmente quando nós temos alunos problemáticos, a gente vai ver que tipo de família, e geralmente é uma família desestruturada, geralmente. Não é uma família estruturada, ele não faz esse tipo de coisa. E independente agora da questão econômica, pode ser uma família com bastante dinheiro ou uma família que passa necessidades, não importa. Essa família, se ela é desestruturada, se não existe conversa, se existe um grande mal-estar nesse círculo familiar, essa criança vai trazer isso para a escola. Então, aí nesse caso, a gente nem considera a culpa da criança, a gente considera a culpa do todo, né? Então, aí nós vamos ver, assim, procurar ver da onde que essa criança veio, qual é o background dessa criança e por que ela está sendo tão agressiva assim, qual é o problema dela, né? Bom, sétimo, pesquisas mostram que existe um esgotamento físico e mental dos professores, talvez em relação a tudo isso, em relação também a questão da burocracia, né? Os professores têm que fazer esse plano individual do aluno, então tudo tem que ser anotado, a questão assim de que o professor ele é o responsável pelo andamento da turma e é muito difícil numa turma esse plano ele é individualizado, inclusive. Ele tem que saber, o professor tem que saber exatamente qual é o ponto que o aluno precisa melhorar e aonde que estão os pontos fracos que precisam ser melhorados, se precisa chamar um outro profissional, no caso, se o professor precisa de ajuda. Então, tudo isso é como se o professor, além de professor, ele é um psicólogo também. Ele tem que saber fazer anamneses, como dizem, né? Ele tem que ter esse retrato total do aluno. E quando são muitos alunos? Então, turmas grandes, e essa questão da disparidade, o professor não consegue entender certos comportamentos quando esses comportamentos não vêm de alunos finlandeses. Então, falta uma questão de entendimento. E isso eu noto que muitas vezes, né, nas escolas que eu tive, eu conseguia compreender melhor certos comportamentos, tanto dos alunos como dos pais, por ser estrangeira. Enquanto coisas que eram banais, os finlandeses ficavam apavorados e diziam,
Não se preocupa, eu entendo, isso é assim, assim, assado, daí explicar, porque no meu país também é assim, falta um pouco realmente de mais políticas públicas que tragam isso, cursos talvez, workshops que trabalhem outras culturas, como que eu vejo outras culturas, como que eu entendo, como que eu vou entender esse meu aluno se eu trabalhei 20 anos, 10 anos que seja, com os finlandeses, de repente começa a vir alunos estrangeiros com uma cultura completamente diferente. E esses alunos começam a ter baixo rendimento. E eu sei que é eu que tenho que resolver esse problema. Não é assim como a China, que o professor é culpado, mas o professor tem uma grande responsabilidade de ele realmente melhorar se o aluno está. Ou ele vai em busca de algo para que esse aluno volte a seguir no mesmo nível dos outros. Bom, aí eu quero trazer também uma pesquisa do professor docente Jari Lavonen, que fala que esses problemas, infelizmente, vão se acumulando em certos bairros. E ele diz que a questão da escolaridade dos pais, que é o que eu estava falando, do background, né, que vem esse aluno, também influenciam muito, isso é lógico. Num bairro onde 75% dos pais têm nível superior, os problemas geralmente tendem a ser menores. E tem bairros, às vezes, onde 20% somente dos pais têm nível superior. Então, tudo isso influencia. Como eu disse, assim, é uma questão polêmica essa questão dos imigrantes, né? Ou dos refugiados, mas é uma questão que tem que ser vista e pensada em alguma solução para isso. Até pelo aumento, o número, né? A Finlândia tinha poucos estudantes, uma turma podia ter 15 alunos, agora uma turma tem 25, porque foi aumentando muito o número de crianças refugiadas e chega a todo momento ainda crianças refugiadas. Bom, então esses são os principais problemas de ser um professor na Finlândia, são os aspectos negativos de ser um professor na Finlândia. Ai, meu Deus, eu fiquei um pouco deprimida agora com esse vídeo, né? Mas tudo bem, esse vídeo mostra que a Finlândia é um país feito de humanos, né? É um país real. E claro que existem vários problemas, assim como existem escolas que não são muito boas e professores que também não são muito bons. E assim como existem escolas maravilhosas. A Finlândia ainda um dos 10 melhores países em relação à educação do PISA. O PISA que foi feito o último PISA de 2022, né? No ano passado, a Finlândia caiu um pouco, principalmente em matemática e tal. E a explicação é justamente essa. A diversidade, ela tem que ser melhor trabalhada. Ela pegou um pouco de surpresa, tudo muito rápido para os finlandeses que estão acostumados com aquela calma, né? A Finlândia é conhecida como um país calmo e tranquilo, e realmente os alunos finlandeses são mais calmos, mais tranquilos. De repente vem uma diversidade não só, uma diversidade assim cultural, uma diversidade racial, uma diversidade linguística, é muita diversidade para um país calmo, com os finlandeses fazem tudo certinho, né? Mas é isso. Eu não experienciei tantos desses problemas. Alguns eu experienciei, mas não foram tão problemáticos para mim. Eu acho que depende muito também da pessoa, né, do professor. E é certo que os professores, quando encontram todas essas barreiras em uma escola, eles saem e vão para outra. E isso faz com que comecem a vir bairros onde as escolas são melhores, porque os melhores professores, claro, não querem passar trabalho e eles se transferem para escolas mais tranquilas, onde não tem esse tipo de problema, onde tem mais verbas e tal, e mais apoio da própria comunidade. Bom, eu fico por aqui hoje, então. Obrigada por ter assistido até agora. Se vocês quiserem comentar ou perguntar, fiquem à vontade. Um beijo a todos.